alegria, não é? Estamos aqui nessa noite especial que o Senhor reservou para nós. O Senhor reservou esse tempo para tratar conosco neste culto. E é bom olhar a igreja reunida, é bom saber que você está aí online também, cultuando conosco. Que Deus te abençoe. Dá uma olhadinha aí para o lado, para trás, aquele tchauzinho para o irmão, aquele sorriso atrás da máscara. É isso aí, estamos juntos com a família do Senhor, como um corpo de Cristo. Hoje é dia de celebrar morte e ressurreição do nosso Senhor. A cruz de Cristo que nos traz vida, vida abundante. Então eu queria que você pensasse na sua nova vida em Cristo. A vida que o Senhor te deu quando você aceitou o sacrifício dele. A nova vida, uma vida que você não merecia, mas ele anulou os nossos pecados, perdoou os nossos pecados, nos deu integridade, nos refez, somos novas criaturas. Por isso eu te convido a ficar em pé e celebrar com muita alegria, com muita gratidão, a cruz de Cristo, o sacrifício do Senhor por mim e por você. Vamos celebrar? Participar
de amor chega até você. Talvez você tenha até uma dificuldade ou outra, né, de relacionamento, mas você tem que lembrar sempre: Deus me ama e esse amor me alcançou, esse amor me resgatou. É um amor diferente, é um amor que a gente não consegue explicar. E a partir deste momento dele nos amar primeiro, nós temos condições de amar o outro, de perdoar o outro, de recomeçar com o outro e viver no nosso relacionamento interpessoal a essência do amor de Deus por nós. Por nós mesmos não conseguimos, irmãos, mas é porque a gente aprende com Ele. Ele é nosso professor, Ele é nosso mestre. Ele nos amou de forma incondicional. Só de pensar que quando ainda éramos inimigos dele, Ele já nos amou. Olha, Ele já te alcançou, me alcançou quando a gente não queria nem saber dele. Hoje somos ovelhas do seu pastoreio, amém? E somos aquelas que estão guardadas no aprisco, mas ainda ovelhas que estão desgarradas e precisam reencontrar esse amor. Que essa semana, eu e você, sejamos agentes desse reencontro. Que você encontre alguém no seu relacionamento que está fora do aprisco, que você seja a ponte que vai fazer com que essa pessoa perceba que esse amor de Deus é para ela também. E como Igreja de Cristo, estamos abertos para receber as pessoas que precisam ser tratadas e transformadas por esse amor. Vamos louvá-lo e engrandecer por tão grande amor por nós. Antes de eu falar, tu cantar.
Como é bom estar na casa de Deus. Amém. Meus irmãos, nessa hora nós temos um momento de oração. E nós precisamos, sim, dentre tantas demandas de oração, tantas situações, nós precisamos colocar diante do Senhor, queridos ainda que estão se recuperando de Covid-19. Em Jardim Santíssimo nós podemos dizer de casos recuperados, dizer aleluia, Deus é bom. Amém. Sim, nós ainda precisamos orar pelo conforto, pelo consolo de corações nossos ainda, como se diz, despedaçados pela dor da partida. Sim, nós precisamos orar uns pelos outros, pelo cuidado que a gente tem que ter nesses tempos difíceis. É muito ruim ainda chegar e não poder abraçar o irmão, abraçar e, sabe, beijar e dizer como é bom sentir o calor da sua mão. São tempos difíceis, mas que nós temos orado e esse tempo vai passar. Amém. Mas, meus irmãos, além desses, a gente lembra do nosso querido irmão Heber e de tantos outros que precisam da restauração da sua saúde. Eu queria que a gente pudesse nessa hora levantar um amor sobre professores, sobre alunos que recomeçarão as suas jornadas amanhã. E vai aqui a crítica no comentário sobre se já é o momento, se não é o momento. O fato é que nós temos queridos nossos do Jardim Santíssimo da área de educação, seja pública, seja privada, que estarão, enfim, de novo nessa nova dinâmica da vida. E nós temos alunos também. Então, só para que você possa orar e tentar memorizar esses postos, aqueles que são da área da educação, professores, professoras, você pode ficar de pé no tempo aqui. Pastor, eu não vou estar trabalhando, sim, mas o irmão está representando, a irmã está representando gente que está na linha de frente. Tem alguém aqui? Quem quiser, Dani. Precisamos ainda com essa galera, com esse povo nosso, orar pelos nossos alunos também. Aquela situação que chamam de híbrido, né? De um jeito ou de outro precisam das nossas orações. Então, alunos, você pode ficar de pé também. Alunos, independente da idade. Vamos incluir na nossa oração, no nosso clamor, gente que está na linha de frente lá também, da área de saúde, gente que está aplicando já a vacina de Covid. E, meus irmãos, nós temos irmãos da área de saúde, vamos orar por esses também. Então, que nesse tempo de clamor, de oração, todos nós, a uma só voz, clamemos ao Senhor, peçamos graça e misericórdia e livramento do Senhor por esses dias, por essas semanas, por esses meses que virão. Oremos, nosso Deus e querido Pai, nessa hora, Deus, nós consagramos esse momento de clamor, de súplica ao Senhor, quando nós sabemos que, limitados que somos, a Tua potente mão está sobre a vida do Teu povo. Na dependência do Senhor, ó Deus, nós pedimos a proteção desses professores, sim, aqui no templo, que estão de pé, aqueles que, ó Deus, estão talvez assistindo a live,
alunos aqui presentes, outros já que estejam assistindo de outro modo, mas Deus guarda debaixo da tua potente mão. Nesse novo ciclo, Deus, de estudo, de aulas, seja, Deus, online, presencial, seja presencial, Deus, de um jeito ou de outro, que a tua potente mão esteja sustentando a vida deles. Guarda, Deus, os funcionários das escolas, o pessoal da limpeza, da cozinha. Ó Deus, nós pedimos as áreas administrativas que sejam todas, ó Deus, guardadas pelo Senhor, blindadas pela tua potente mão. Nos lembramos de irmãos da área de saúde também, ó Deus. Nos lembramos, ó Deus, daqueles que estão se recuperando, ó Deus, pela tua potente mão da sua saúde sendo restaurada. Nos colocamos, ó Deus, e citamos o nome do nosso querido Éder. Guarda, Deus, de todo mal. Deus, nós pedimos que o Senhor possa acolher os nossos pedidos, as nossas inquietações, porque nós não temos outro bem além de Ti. Adoramos o Senhor porque acabamos de declarar que o Teu amor foi ousado por cada um de nós, foi intrépido, foi sem restrição nenhuma, e, ó Deus, o Teu amor nos alcançou porque o Senhor nos amou primeiro. Então, Deus, muito obrigado por isso. Mais uma vez, ó Deus, te pedimos sobre esses professores, sobre esses alunos, sobre tanta gente, profissionais, ó Deus, que estão todos os dias se arriscando, que o Senhor os guarde e livre de todo o mal. Guarda a tua igreja, ó Deus. Guarda, ó Deus, os nossos irmãos, aqueles, sabe, da terceira idade, com tanta experiência da vida, homens e mulheres que batalharam tanto e continuam batalhando pela tua obra. Guarda também, ó Deus. Aceita-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que este culto que ora nós organizamos ao Senhor, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, o Senhor possa, do alto do céu, se agradar de nós. Te bendizemos, te servimos, adoramos o Senhor e oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Celebremos ao Senhor. Desce sentar. Vou mexer um pouquinho na dinâmica. Vamos nos unir aqui, está em pé. Vamos cantar essa canção. Mateus já percebeu, nem sentou lá, Mateus. Vamos cantar de pé. Tem uma canção que vai falar para você que está preocupado com alguma coisa. Descanse. Descanse. Que o Senhor que cuida de todas as coisas, que sabe de todas as coisas, cuida de você também.
Que a graça e a paz de Jesus esteja conosco nessa noite. Amém, irmão? Para não perder o hábito. E aí, beleza? Beleza. Que a beleza de Cristo enche seu coração nessa noite. Ao seu lado, numa certa distância, tem uma pessoa bela, não tem? Sim. Atrás, na frente. Olha que coisa rica. Que bênção nós estamos aqui. Que bênção nós nos reunimos nessa noite. Noite de ceia do Senhor. E queria pensar com os irmãos, com os amigos aqui, sobre o tema: a cruz de Cristo significou vida. A cruz de Cristo significou vida. Antes da reflexão, apenas um informe. A igreja, durante meses, e isso começou lá atrás, a gente tem lido livros da Bíblia. Hoje a gente está em Deuteronômio. A gente escapou o capítulo. 27 e 28. Assim que acabar o Deuteronômio, a gente vai passar para Hebreus. O meu convite aos irmãos que estão online, que estão aqui, que dá tempo ainda de você entrar e ler a Bíblia. Vou dizer algo provocador aqui com os irmãos. É muito pouco. Mas nós estamos fazendo isso de modo disciplinado. E o curioso é que quando o irmão coloca lá o seu versículo daquele dia, destaca dizendo aquele que falou no seu coração por alguma razão. Então nós já passamos por tantos livros da Bíblia, mas eu já estou aqui pré-anunciando que acabar de Deuteronômio a gente vai para Hebreus. E quem sabe, em muito breve a gente tem a leitura da Bíblia toda completa. Inclusive aquela parte que o pessoal não gosta muito de genealogia, mas precisa ler porque tem um objetivo ali também. Vamos à palavra, Marcos capítulo 15, Evangelho de Marcos capítulo 15. Os irmãos amigos que passaram pela recepção e ainda não pegaram o seu kit da ceia do Senhor, você tem a liberdade de ir lá, porque a ceia, por esse tempo que a gente tem vivido de pandemia, não será distribuída banco a banco. Marcos capítulo 15, versos de 33 a 47. A cruz de Cristo significou vida. Meus irmãos, vou confessar algo para vocês, porque nos eventos da ceia do Senhor, eu quase não uso Marcos. Gosto de Lucas, porque ele detalha. Mateus também tem lá a sua abordagem. Marcos, ele é mais sucinto, ele é mais direto na sua narrativa como um evangelho sinótico, ou evangelho equivalente. O que nos traz, então, a impressão de que o objetivo dele é narrar aquilo que ele foi testemunha, aquilo que está diante dos seus olhos. Então, se nessa noite nós nos reunimos e cantamos e adoramos ao Senhor, veja o preparo que você fez desde a hora que você se arrumou em casa e veio e está aqui inserido nesse culto de adoração, louvor, pregação da palavra, da importância de que hoje a gente para, nesse sentido, outras coisas e nos dedicamos a pensar na cruz de Cristo. Então, diz assim o texto de Marcos capítulo 15, versos de 33 a 47. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzindo é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ouvindo diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-la. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago menor, e de José, e Salomé, as quais também o seguiam e serviam
quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera de sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro lavrado em uma rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Oremos mais uma vez. Nosso Deus, nós oramos sobre a Tua Palavra e te pedimos, ó Deus, que a certeza, a crença, a fé de um fato ocorrido há tanto tempo atrás, que ainda arde no nosso coração, possa nos fazer aproximar da cruz de Cristo, que hoje está vazia, e que o sepulcro está vazio, e que o nosso Senhor em breve voltará. E com isso, ó Deus, com essa percepção clara, cada um de nós faça o esforço de entender de que os nossos pecados ainda fazem separação entre nós e o Senhor, e corramos para o Senhor, e vivamos uma vida na Tua presença, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós. Oramos no nome dEle, no nome de Jesus, amém. A cruz de Cristo significou vida. Meus irmãos, amigos, a Bíblia assim, cheia, encharcada de antônimos ou de opostos. A Bíblia declara a respeito das relações humanas, e os exemplos bíblicos estão aí para nos mostrar de que nós, veja muito bem isso, cada um de nós, ser humano, na nossa essência, por causa do pecado, dependemos desesperadamente de Deus. Sim, se nós olharmos para a nossa essência, não há nada de bom nesse sentido. Sem Deus, nós estamos literalmente perdidos. Não há um de nós, e me incluo, que a gente possa dizer, não, mas eu faço isso ou aquilo outro que me deixa um pouquinho melhor diante de Deus. Não. Sem Deus, a nossa essência, sem Deus, nós vamos de mal a pior, sim. E é na verdade, um grande oposto que esse próprio tema que eu proponho para os irmãos pensarem, e ao longo da semana, ao longo dos dias, refletindo de que a cruz, que simboliza a morte, significa o quê? Vida. É uma própria, talvez, incoerência, ou talvez é um oposto, sim, mas que vale a pena a gente refletir, discutir e provocar em nós o desejo de mudança, e de mudança que nos traga para perto de Deus. A cruz de Cristo, sim, irmãos, significa vida. O pecado, o nosso pecado, e aí você pode aí, no seu lugar, aonde você está, fazer a sua lista escondida dos seus. O pecado, meus irmãos, traz a marca e a consequência da morte. Paulo, na sua teologia belíssima, a carta de Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado. Ives voltou. Mas, meus irmãos, eu vou de novo, você não entendeu o que a gente acabou de ler nessa declaração paulina. O pecado, o salário do pecado é a morte, mas não é só Paulo que bota uma vírgula, é o próprio Deus, vírgula, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus para conosco. Está melhorando. Entenda de que agora é vida, aquela cruz sangrenta de Jesus, aquela cruz pesada, o madeiro, sim, foi a morte de Jesus, mas produziu em nós e para nós vida, e vida, como diz o próprio Senhor, vida em abundância. Então, meus irmãos, nessa dialética que a gente vive, nessa problemática, sim, em que corpo, sabe, carne luta contra o espírito, espírito contra a carne, nós viveremos isso até o dia da nossa morte, não tenha dúvida. O ser humano, irmãos, nós, entenda isso, todos nós podemos produzir coisas belíssimas, irmãos. O ser humano cheio de Deus na sua vida, olha, é uma potência de bondade.
mas ao mesmo tempo que ele produz boas coisas, ele pode ser devastador com o próprio semelhante dele. Você sabe disso. Essa crise, Paulo já vivia. Outros autores e outras pessoas, sabe, já discutem essas relações que a gente vive, dessa problemática, assim, de coisas que opostas têm dentro da gente, e tem sim. Paulo vai, na sua carta, dizer: eu sou um ser humano fraco, pois fui vendido como escravo do pecado. Romanos capítulo 7. É ele mesmo que acrescenta, dizendo: eu sou uma pessoa difícil. Olha que coisa. Nós precisamos nos apropriar desse discurso, porque nós somos isso. Eu sou uma pessoa difícil, dividida, porque o que eu quero fazer eu não faço. Lembra da discussão? Sim, é difícil demais. O pecado jaz à porta. E não há, irmãos, não há nenhum justo sequer. O salmista já dizia isso. E Paulo pega na tradição hebraica para dizer: não há um justo nenhum sequer. Então, aqui, confortáveis que estamos, ou então em casa, de forma online, não somos aquilo tudo que a gente pensa ser. Cuidado. Se Paulo fala dessas relações, dessa crise que ele vive, por causa do pecado, irmãos, há um pregador conhecido, eu fiz questão de anotar, de que ele diz assim, olha o que esse pastor conhecido diz: eu puxei um fiapo em minha alma, e achei uma grosseira corda de amarrar navio. Nós somos essa relação, sabia? Eu puxei no fundo da minha alma um fiapo, e descobri uma grosseira corda de amarrar navio. Sim, nós temos coisas boas e temos coisas ruins. É Lutero que, em 1483, 1500, vai dizer que a natureza, Martim Lutero, a natureza é falha, a natureza humana é falha, é frívola. A nossa natureza humana, ela é de fato mentirosa, incerta. E como diz a Escritura, e como também a própria experiência da vida nos ensina, é isso. Por isso que nós precisamos, e eu vou usar a expressão proposital, desesperadamente de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos aproximar da cruz de Cristo para que essa crise, pelo menos, nos dê força para viver e diminua a intensidade da carnalidade na nossa vida. Senão nós estamos perdidos. E é Jesus que entra na casa de Zaqueu. Olha, Lucas 19, 10. E diante, sabe, da declaração de que Zaqueu estava se esvaziando, reconhecendo seus pecados, a sua debilidade, apesar de importante que era, e Jesus declara a frase, uma das frases mais extraordinárias: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sem Deus, você, eu, todos nós estamos perdidos. O nosso pecado nos afasta de Deus. Precisamos sim, irmãos, de Jesus, e essa cruz que hoje a gente celebra, daqui a pouco em forma de ceia, sabe, o memorial, o que Jesus fez por mim, por você, por toda a humanidade, nos remete sim a pensar de que nos traz vida, e vida em abundância. O interessante desse texto é que ele traz nomes de pessoas, ele traz situações, ele traz algo que nós hoje celebramos, e olha como é rico, irmãos, a igreja reunida. E eu lembro do verso 38 que diz que após Jesus expirar, olha, após Jesus morrer, o véu do templo, verso 38, se rasgou em dois, do alto a baixo. Acabou a separação. Então abro um parênteses para dizer, eu refuto veementemente uma ideia que surgiu há 2, 3 semanas atrás, que eu recebi. E eu não posso compartilhar dessa ideia aí, sinceramente, o cristão, um membro da igreja, ou então um irmão que crê na Bíblia, cuidado aí com o que você vê, cuidado com o que você participa. Não existe a figura, irmãos, do sumo sacerdote que agora recebi isso. E aí ele está na porta te esperando, vestido a caráter, para receber seus pedidos de oração, para levar para Deus. Jesus nessa história, cadê? Mas tem gente que gosta. Há 2 semanas eu recebi isso, que há aí um lugar, que aí está o sumo sacerdote, vestido, e ele está autorizado pelo pastor da igreja para receber
os pedidos para levar para Deus. Mas tem gente que gosta. Isso não é Bíblia em lugar nenhum. Porque diz o texto que o véu do templo se rasgou em alto, do alto a baixo em dois. Está livre o acesso. Então, meus irmãos, mas nós gostamos da temática, da roupinha, enfim, nós gostamos do troço que o ser humano produz na sua arrogância, na sua prepotência. Porque quando Jesus declara, e aí diz o texto, ele clama e diz, Deus meu, me desamparaste. Porque você sabe, por causa dessa expressão, o que significa? Naquele momento, as nossas bondades, sabe, quando a gente diz assim, eu sou muito bom. As nossas coisas boas, que a gente, mas também o nosso misto de pecado, a nossa, sabe, incredulidade, muitas das vezes, estavam sendo jogadas, lançadas em Jesus, e ele não tem outro recurso de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus se ausenta de Jesus, e ele expira por mim e por você. A cruz de Jesus significa vida, meus irmãos, significa vida, e por uma primeira razão, e para uma primeira pessoa. Está com a Bíblia aberta aí? Verso 39. A cruz significou vida para o centurião. Verso 39. A cruz significou vida para gente importante à época. Gente que estava de frente para a cruz de Jesus, certinho. Porque Jesus foi crucificado, diz o texto, com um malfeitor à sua direita e à sua esquerda. E havia um centurião que estava, segundo o verso 39, de frente dele. Vendo que Jesus morreu, expirara, esse centurião abre a sua boca e diz, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. A cruz de Cristo significou vida para esse centurião, gente importante, gente benquista pela sociedade da época, que talvez tinha uma situação financeira razoável até, que era bem visto, que era importante para o governo de Roma. A cruz de Cristo significou vida para esse centurião. Mas há também uma outra personagem, um outro grupo de pessoas. A cruz de Cristo significou vida para mulheres, para gente simples. Olha o verso 40 e 41. Estavam ali mulheres que estavam olhando de longe. Também Maria Madalena, lembra de Maria Madalena? Maria, mãe de Tiago, Salomé. E ainda diz o verso 41, e muitas outras. Provavelmente aquela mulher que tocou na orla dos vestes de Jesus. Provavelmente aquela mulher que, sabe, Jesus livrou da morte quando foi pega em adultério. A cruz de Cristo significou vida para mulheres que à época não eram nem muitas das vezes notadas ou contadas, que era quase que um objeto. A cruz de Cristo, irmãos, significou vida para gente importante, centurião, mas também para gente simples, para gente do povão. Então a graça de Jesus é dispensada a todos nós. Isso é fantástico, extraordinário, meus irmãos. A cruz de Cristo significou vida para José de Arimateia. Quem é essa figura? O verso 43 diz que José de Arimateia era conselheiro honrado, ou seja, era um homem importante, também de uma situação financeira elevada, porque ele, na verdade, compra um local para colocar o corpo de Jesus, mas significou vida para ele, porque diz o texto que ele ousadamente, apesar da sua influência, ele de modo ousado, intrépido, ele vai a Pilatos e pede o corpo de Jesus. Depois que Jesus morre, José de Arimateia é impactado pela morte de Jesus. Provavelmente José de Arimateia ouviu a declaração em alto e bom som do centurião que diz, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Então, naquele momento denso, de tristeza, porque diz o texto que a crucificação se dá, ou a morte de Jesus se dá por volta das 3 horas da tarde, diz o texto, na hora 9, em que há trevas, enfim, provavelmente José de Arimateia ouve a expressão do centurião, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus, e ele, impactado por isso, ele faz aquele gesto, vai a Pilatos, pede o corpo de Jesus, enfim, coloca a grana no bolso dele, enfim, faz o que precisa ser feito para recolher o corpo de Jesus, e diz o texto que ele envolve em um lençol fino, ou seja, significou a morte de Jesus vida para José de Arimateia. E até para o político Pilatos, a morte de Jesus significou vida, porque o verso 44 diz, e Pilatos se maravilhou de que ele estivesse morto.
chamou o centurião, tá aí, ó, perguntou se havia já muito tempo que tinha morrido. Tendo certificado pelo centurião, deu o corpo a José. Até para Pilatos. E a gente sabe do movimento político, sim. Sim, das escrituras que Jesus ia morrer, mas a gente sabe do que Pilatos, essa figura, representou na morte, na prisão, nos açoites e na morte de Jesus. Mas até para Pilatos, a constatação é de que esse Jesus havia morrido, significou vida, porque Pilatos estava ali como testemunha do que tinha visto. Meus irmãos, meus amigos, o que a gente celebra hoje é um ato tão responsável que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto, e preste atenção nisso: examine-se, pois, a pessoa, o homem, no sentido genérico, homem e mulher, e assim coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo, não entendendo o corpo do Senhor. Então, o que significa a cruz de Cristo para cada um de nós? Irmão, não deixa que esse domingo seja mais um domingo, seja algo assim, olha, eu fui à igreja, prestei meu culto. Não, que seja um domingo que represente vida, e aí, a partir disso, a gente possa produzir vida para outras pessoas que estão mortas espiritualmente. Gente em que, nesse tempo chamado pandemia, fez paralisar tudo, sonhos, projetos. Gente que não consegue avançar, gente que deixou de ser gente. Que coisa terrível. Mas foi para esses que Jesus morreu na cruz do Calvário. A última ceia diz, sim, que Jesus se aproxima dos seus discípulos, olha no olho e está lá também aquele que o havia de trair, e Jesus diz: o meu sangue é derramado por muitos, fazei isto em memória de mim. Então, que esse significado, irmãos, que a gente chama de fato, que é algo extraordinário demais, que representou vida para o centurião, para as mulheres, para José de Arimateia, para até Pilatos, que significa vida para nós, nos faça, irmãos, reproduzir a vida de Jesus. Nós iremos participar da ceia, assim, com muita sinceridade no nosso coração. Eu sempre peço isso porque Jesus resolve algumas situações com os seus discípulos. Para Judas, ele chama de amigo, sabendo que o Judas ia fazer aquilo que fez, mas ele ainda assim chama de amigo, talvez dando-lhe uma oportunidade de acerto na vida. Então, que esse tempo que a gente para hoje, nesse sentido, e a gente celebra a ceia do Senhor, que seja um tempo de profunda reflexão do que nós temos feito com a nossa vida. Quando a gente fala de que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida de... Sabe, significa dizer que isso é muita coisa para nós. Significa dizer que a nossa vida precisa ter significado, porque a cruz de Cristo nos trouxe para perto de Deus. Então, eu convido os irmãos a participarem. Nós teremos, sim, esse momento. Para a questão que a gente já tem do distanciamento, e nós temos diáconos e diaconisas atentos, nós não estamos distribuindo banco a banco, mas eu peço que durante a canção e conforme a orientação você participe do pão. O pão está embalado higienicamente, não tenha pressa, o suco de uva também, mas não tire sua atenção desse momento, que é um ato de memória do que Jesus fez por todos nós. Já ainda oro com os irmãos, com os amigos, para que, se há no nosso meio, ou se há na audiência desse culto no sentido online, pessoas que não entendem o significado, possam entender hoje o significado, que é vida e vida em abundância. Nós vamos cantar a canção, e aí vamos ter o momento do pão. Para o momento do pão, vou pedir a nossa irmã Daniele, que já está com o microfone, porque isso também a gente está nos adaptando, são novos tempos. E depois, para o momento do suco de uva, vou pedir irmão Márcio, que possa orar. E aí a gente faz aqui bem prático. Então, daqui a pouco nós vamos começar a canção, vamos fazer uma pausa, a irmã Daniele vai orar e nós iremos participar do pão. Olha, sem pressa. Algumas pessoas falam, por que o pastor fala sempre sem pressa? Na ceia, o pão era maior, gente, original.
suco de uva era mais. Então, eles gostavam daquele momento. Aquele momento foi extraordinário. E diz o texto no final que eles cantam o hino e saem. Então, a gente ainda vai cantar. Então, sem pressa, porque o Senhor nos deu uma oportunidade belíssima nessa noite. Vamos ver se os irmãos faz aquele start. Você só está aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Você está vivo. Você está vivo. Amém. Celebre ao Senhor. Cantemos. E daqui a pouco a gente participa do primeiro elemento, o pão. Certeza da salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Nós sabemos que nós iremos desfrutar uma vida eterna contigo. Por isso, Senhor, nós nos alegramos, por isso nós adoramos e glorificamos o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Participemos do pão. Nós vamos orar mais uma vez. O irmão Márcio vai nos conduzir para que a gente participe
o suco de uva, que representa, que nos remete ao sangue de Jesus derramado por nós. Oremos, irmãos. Te agradecemos, Deus, que estamos na tua casa, Pai. Estamos participando do segundo elemento, suco de uva, Deus. Deus, leva o teu sangue derramado na cruz por nós, Deus, para que hoje estivéssemos aqui com vidas em Ti, Deus. Também nos remete a coinonia, Pai, a comunhão entre os irmãos. Possamos ter esse desejo no coração de amar a nosso irmão, Pai, incondicionalmente. Estarmos juntos na Tua casa, um fortalecendo ao outro, Pai. Que esse elemento possa nos trazer isso também, Deus. Que nosso irmão seja o mais belo significado dessa palavra, nosso irmão, Pai. Muito obrigado por Jesus na cruz, Pai. Em nome do Senhor que oramos, amém. Amém. A semelhança do Senhor, participemos do suco de uva. Amém. Isso me faz sim. E eu notei discretamente alguns pés que ficam, sabe, balançando no ritmo da música. Alegria, irmãos. Que bênção. O Senhor nos trouxe para cá para celebrarmos essa noite extraordinária na sua presença. Meus irmãos, meus amigos, nós estamos já encerrando o culto dessa noite. Não tem que combinar, então vamos de novo. Meus irmãos, nós estamos já encerrando o culto desta noite. Mas voltaremos na quarta-feira celebrando o Senhor. Mas eu só preciso fazer uma comunicação, irmãos. O domingo que vem ele é um pouco emblemático. Nós, ao longo da semana, vamos divulgar como faremos direitinho. Porque é um carnaval sem carnaval.
Alguns se deslocam, tem gente aqui do bairro, mas tem gente fora do bairro, e a gente está avaliando tudo direitinho para que domingo que vem a gente possa dar a notícia aos irmãos sobre isso, porque a gente precisa também de cuidados numa época ainda que nós estamos de pandemia. Bairros reais diferentes, e os portais que eu tenho acompanhado, inclusive de governos em outras cidades, cada governo, cada prefeitura, olha que país interessante que a gente vive, vai decidir do seu jeito. Então, a prudência nos indica que a gente precisa pensar sobre o ano que vem. Então, esteja antenado nas mídias da igreja, faremos o melhor possível para que a gente possa estar em comunhão, mas a gente precisa pensar sobre o ano que vem. Se preserve, se guarde e que o Senhor te abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé, porque tem mais um cântico, e aí diz o texto da última ceia, de que eles, tendo participado da ceia, cantaram e saíram. É exatamente o que nós devemos fazer. Vamos orar? Que o amor de Deus, amor que nos faz próximos uns dos outros, amor que aquece nosso coração, e que, se fosse possível, nós ficaríamos aqui mais tempo. Graça de Jesus, superabundante graça. Quando abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus sobre nós. Consolações do Espírito Santo, que nos restaura a alegria quando tristes, abalados, ficamos com algo. Seja com todos os nossos amigos e irmãos aqui presentes, aqueles online, com a Igreja Batista Jardim Santíssimo, com todos nós, mas não somente hoje, mas para todo sempre, de forma vibrante, a Igreja diz: Amém. Amém. Aleluia, o Senhor é bom. Amém. Cantemos ao Senhor.